Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.6, exercício número 19. Vamos ao enunciado. Determine a derivada direcional de f de x e y igual raiz quadrada de x vezes y em p, 2 e 8 na direção de q, 5 e 4. Bom, para determinar a derivada direcional de uma determinada função, nesse caso uma função de duas variáveis, a gente tem aí que é dada a derivada direcional da função, tá? Uma função de x e y é igual ao vetor gradiente da função escalar com inversor u. Então a gente precisa do gradiente da função, que é aplicado no determinado ponto, e aí o versor, tá? Então vamos falar do vetor gradiente. Vetor gradiente da função, né, de duas variáveis é a derivada parcial da função em relação a x na direção y, mais a derivada da função em relação a y, parcialmente, né, na direção j. Então vamos fazer aí o gradiente da função de x e y vai ser igual. Aqui a função, né, a gente faz aí a derivada em x e em y, a gente vai derivar parcialmente. Para facilitar, eu vou reescrever essa função aqui, ó, função de x e y, como sendo raiz de x que multiplica raiz de y, tá? Então, quando eu derivar em relação a x, esse raiz de y é constante. Derivada da raiz de x é 1 sobre 2 vezes a raiz de x, que vai multiplicar a raiz de y, que é constante. Isso em i. E em relação a y, vamos ter raiz de x é constante, a derivada da raiz de y é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de y, na direção j. Então, podemos calcular o gradiente da função no ponto que ele quer. Ele quer em P, 2 e 8. Então, vamos vir aqui calcular o gradiente da função de 2 e 8. Aqui vai ficar raiz quadrada de y. O y é 8, raiz quadrada de 8, dividido por 2 vezes a raiz quadrada de x, que é aí 2. Isso em i. Então, aqui eu tenho mais a raiz quadrada de x em cima, ou seja, raiz de 2, dividido por 2 vezes a raiz quadrada aqui de y, que é 8. Isso em j. Ou seja, o gradiente da função no ponto P, 2 e 8, vai ser igual. Aqui, raiz dividido por raiz vai ficar raiz de 4, né? Simplifica aqui, né? Vai ficar raiz de 4 é 2, então simplifica com esse 2, a gente vai sobrar 1 na direção i. Aqui, simplifica o raiz de 2, aqui fica raiz de 4, a raiz de 4 dá 2, 2 vezes 2, 4. Então, fica mais 1 quarto em j. Então, a gente já achou aí o vetor gradiente. Agora, a gente precisa achar o versor u. O versor u vai ser dado. Ele quer na direção de Q. Então, sai de P e vai até Q. Então, vou criar o vetor PQ. E para ser um versor, eu vou dividir pelo módulo de PQ. Então, criando o vetor PQ. O vetor PQ vai ser o ponto Q menos o P. O ponto Q é dado por 5 e 4. O ponto P dado por 2 e 8. Então, vamos ter que o vetor PQ é igual a 5 menos 2, 3, e 4 menos 8, menos 4. Aí, a gente tira o módulo de PQ. O módulo de PQ é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, ou seja, 16 com mais 9, 25. Raiz de 25 é igual a 5.
Então, a gente pode escrever que o versor U vai ter coordenadas 3 menos 4 dividido por 5. Então, eu vou poder escrever que a derivada da função aí no ponto, que é 2,8, vai ser igual o vetor gradiente, que tem coordenadas 1 e 1/4, escalar com o versor U, que é 3 aí e menos 4 dividido por 5. Então, vamos ter que a derivada direcional da função no ponto P vai ser igual, fazendo o produto aí escalar, 1 vezes 3/5, fica 1 vezes 3/5, aí mais 1/4 vezes menos 4/5, mais 1/4 vezes menos 4/5, tá? Então, a gente vai ter aí, calculando, a gente tem aí o mínimo múltiplo comum entre os dois, aqui é 5 e aqui vai dar 20, né? Então, o mínimo múltiplo comum entre os dois é o 20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3, 12. 20 dividido por 20 dá 1, vezes menos 4, menos 4. Então, a gente tem aí o valor de 8 sobre 20. Simplifica aí por 4, né? Direto. A gente tem aí que fica 2/5. Esse é o valor da derivada direcional da função no ponto P em direção ao ponto Q. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!